Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite, Carmen, boa noite aí, boa tarde, bom dia para o seu público amplo. E um prazer aqui estar novamente, a partir do seu convite, batendo um papo com você, seu público também, né, sobre língua portuguesa. Legal. E hoje você vai falar sobre meio e meia, certo? É um assuntinho que também é aquele assuntinho que muito no cotidiano, né, pode trazer dúvidas, e a gente tem falado muito, né, e continua a ideia para esse encontro. Um assunto muito cobrado em prova, em concurso, em vestibular, mas muito mesmo. Então, acho que vale a pena para essa situação, mas é uma coisa que no cotidiano, aqui e ali, pode trazer sim alguma dúvida para a gente. Eu Legal. quero mostrar, Hum, se você me permite, o que eu fiz aqui para a gente conversar sobre o assunto. Vamos Você lá. tem o material aí aberto? Deixa eu ver. Apareceu. Tá, o que nós temos aí? Aqui travou para mim. Deixa eu voltar aqui. Voltou aí, tá? Porque para mim já sumido. Voltou aí para vocês? Voltou. Bom, o que eu estou estabelecendo aqui é o seguinte: há duas percepções aí importantes na nossa dúvida com a palavra meio. Quando o termo me traz uma ideia de adjetivo, uma qualificação com a ideia de metade, o adjetivo meio com ideia de metade, ele, como qualquer adjetivo, ele é variável. O que ele quer dizer? O que eu quero dizer com variável? Ele é um adjetivo, então ele está atrelado a um substantivo, como qualquer adjetivo, e como qualquer adjetivo, ele varia em gênero e número em relação ao substantivo. Veja o exemplo aí do deu-me meio quilo de café. Repare que o meio está indicando, como eu falei, né, a ideia de metade, uma ideia de metade, e aí, como adjetivo meio, ele concordou com quilo. Quilo é um substantivo que é masculino e está no singular, e o meio se apresenta da mesma forma, masculino e singular. A segunda ocorrência, o segundo exemplo, ainda temos o adjetivo meio, indicando metade. Então, comprou meia melancia, porque é a metade, obviamente, da melancia. Então, melancia, um substantivo feminino no singular, atrelado a esse substantivo, o adjetivo meia concordando, também no feminino, também no singular. Até para, né, a gente não esquecer, é uma ideia de metade. Quanto a outro meio, que aí pode trazer uma dúvida para a gente, é o tal do advérbio. O advérbio é uma palavra que modifica, né, traz circunstâncias a verbos, adjetivos, a outros advérbios também. E o Pedro, exemplo aí, o Pedro anda meio triste, né? Repare primeiro, a gente repara primeiro que esse meio está ligado ao adjetivo triste. Então, já fica a ideia que não pode ser o meio um adjetivo, porque adjetivo não se relaciona com outro adjetivo. Esse meio, então, é um advérbio. Aí sim, advérbios se relacionam com adjetivos. O meio está se relacionando com um adjetivo triste. Esse meio advérbio é um advérbio que a gente pode, assim, de forma simples, falar que é a ideia do mais ou menos. Mais ou menos. Essa é a melhor, acho que, tradução para a gente entender na prática esse meio. Pedro anda mais ou menos triste. Bom, então é o meio advérbio. E como qualquer advérbio, ele é invariável, ele não muda nunca, é sempre meio. Qual é a questão que pode nos levar a erro? Esse exemplo da Mariana. A Mariana está meio cansada. Aí que está o perigo da gente ver um termo no feminino e pensar em meio feminino, meia. Bom, vamos olhar. Repare que cansada é um adjetivo, então o meio não pode ser um adjetivo. Adjetivo não influencia outro adjetivo, mas um advérbio influencia adjetivo. Então, esse é meio advérbio, que ele é invariável. Ou seja, se você tiver uma ideia de metade,
o meio varia, concordando com o substantivo. Se o meio for advérbio, ele é uma palavra que está se relacionando a um adjetivo, a um verbo ou outro advérbio. É um meio que dá uma ideia para o leitor, para o ouvinte, de mais ou menos. Esse meio é invariável. É muito importante a gente lembrar isso, principalmente, né, em relação às mulheres, porque é a mulher que muitas vezes vai falar: eu estou meio cansada. Porque se ela falar estou meia cansada, ela está metade dela cansada. Uma metade está descansada, a outra está cansada. Acho que não. Acho que ela está mais ou menos cansada. Então, ela vai dizer eu estou meio cansada. Última ocorrência, muito simples, a gente conhece, não tem grande problema, mas é claro, a meia azul. Lembrando que existe o meia substantivo, que todo mundo conhece. Mas o nosso maior problema é lembrarmos do advérbio, esse que não varia, é sempre meio, ideia de mais ou menos. O outro meio variável é o meio adjetivo, que dá uma ideia de metade. Uma questão que eu acho que muitas vezes a gente tem dúvida na prática, e sem dúvida nenhuma, um campeoníssimo aí de frequentador de provas quando o assunto é concordância. Aliás, essa frase aí, Mariano está meio cansada, é uma frase típica de prova e concurso, bem assim, bem com esses termos. Será que ficou claro aí como a gente trabalha os meios que variam e os meios que não variam? Totalmente claro. Obrigado, Márcio. Obrigado você, eu agradeço mais uma vez aí seu convite para a gente estar conversando sobre a língua portuguesa. Agradeço a Tá você. ótimo. Obrigada e até a próxima, então. Tchau. Obrigado, obrigado.